O profissional que sai da faculdade, ele se torna um commodity. E aí ele precisa galgar outros tipos de conhecimentos e a gestão, empreendedorismo, vem como um aspecto hoje central para você enfrentar essa dinâmica de mercado que ela é muito complexa e muito difícil, né? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. Muitos dos colegas que começam a pensar em entrar numa faculdade na área de saúde, por exemplo, odontologia, medicina, enfermagem, pensam, eu quero ser um grande cirurgião, quero ser um grande cirurgião dentista, uma enfermeira padrão, mas muitos desses colegas, ao longo da sua formação, vão perceber a importância da gestão e do empreendedorismo para que essas carreiras decolem. E muitos desses alunos se tornarão gestores de hospitais públicos. Hoje, a população brasileira tem, em média, 26% da população que tem um plano de saúde. Portanto, grande parte da população usa o sistema público de saúde. E você sabe como que você vai fazer essa interface? Então, para falar sobre gestão e empreendedorismo na área de saúde, eu convidei aqui o professor Tiago Trapé. Muito obrigado, professor. Obrigado, Marcelo. Uma alegria estar aqui conversando com você. Legal. E você que coordena aí o Hub Mandic, que é um dos coordenadores, o que é o empreendedorismo na área de saúde? Olha, o empreendedorismo, você deu algumas dicas e hoje está muito na moda, né? Tem um pouco de uma visão que é a autossuficiência do indivíduo frente a todas as intempéries, né, econômicas, dificuldades e conseguir lograr bons resultados com a força individual. Mas, para além disso, tem um aspecto que é você desenvolver e entregar valor ao espaço onde você está inserido. No caso da saúde, pode ser um intraempreendedor, uma pessoa que desenvolva boas ideias, boas ações, bons projetos dentro de uma empresa que já existe, de um hospital, de um serviço de saúde, ou mesmo aquela pessoa que cria uma solução inovadora, que empreende e consegue trazer valor para a sociedade a partir de algo que não necessariamente existe, ou se já existe, ele possa otimizar. Então, é uma visão de pensar sempre na eficiência, na melhoria, né, nos processos que estão aí já consolidados. Legal. E esse empreendedorismo, ele também vem junto com uma gestão ou são conceitos separados de gestão em saúde? Por mais que muitas vezes os empreendedores, né, trabalhem muito mais a partir do empirismo, né, ou seja, do senso e consiga trilhar suas carreiras, por trás disso tem muito método. Tá. E a gente sabe que pessoas que queiram arvorar, né, em abrir algum estabelecimento de saúde, né, que é o tema que a gente tem trabalhado, ou então criar bons projetos, a metodologia, os instrumentos são fundamentais para enfrentar um sistema que é muito complexo. Você mencionou, 26% da população hoje tem planos de saúde. A gente tem 76%, seria 100%, mas 76% que tem essa dubiedade, tanto no Sistema Único de Saúde quanto nos planos. E a gente tem, além de tudo, o mais antigo dos modelos assistenciais, que é o pagamento direto. Você põe um preço, vou lá e pago. Quanto mais as pessoas têm ferramentas para lidar e entender que existe um sistema, que existe uma série de modalidades de serviço, que existem as práticas clínicas, melhor vão ser os resultados. Isso não é um consenso, isso a gente tem diversas evidências, mas é óbvio que muitas vezes o empreendedor, né, com o peito aberto, com a vontade, consegue muitas vezes criar soluções sem ter necessariamente esse background que a gente propõe a fazer, mas a universidade acredita no método, né? E aí, puxando para isso, então, a formação dentro do currículo dessas áreas de saúde para empreendedorismo e gestão é fundamental. É fundamental. A gente tem discutido muito isso aqui, né, Marcelo, na Pimoga, na São Leopoldo Mandic, eu sou professor aqui da medicina, também transito em muitas ações junto à odontologia, e o que a gente percebe, e você mencionou no início da sua fala, é que o atrativo para o aluno se tornar um médico, um dentista, um psicólogo, um fisioterapeuta, é a partir das vivências anteriores que ele tem na sua infância, né, no início. Essas vivências podem ser das mais diversas, mas sempre ocorre ou como usuário, paciente, ou como um familiar de paciente. Pode ser algum tipo de experiência traumática, mas em grande maioria não. São experiências, né, positivas que fazem com que esse jovem, depois do adolescente, fale, é essa carreira que eu quero trilhar. Então, a rigor, a escolha se dá por uma cópia, né? Ou seja, uma aproximação da mais granular atividade do sistema, que é o atendimento, a assistência. Então a gente percebe que o aluno entra ávido por ver pessoas, por fazer intervenções, isso em qualquer área. Eu já ouvi vários alunos de graduação que falaram assim, eu tive um caso de câncer na família, eu quis me tornar um médico por causa de
descobrir a cura do câncer. Isso é muito comum. No empreendedorismo a gente encontra isso mais tardiamente. Pessoas que tiveram filhos com algum problema e não conseguiram resolver, não tiveram soluções, viram problemas e acabam investindo nisso. Entendi. Mas no caso do aluno, ele quer a figura que representa essa escolha, e você como dentista, não sei se você se lembra qual foi a sua, era essa atividade assistencial. Então ele entra, no momento que você apresenta algum tipo de ferramenta mais voltada à área, pode ser contábil, pode ser de estrutura de planejamento, isso parece um pouco distante daquele universo que ele achava que estava inserido. Então o que ocorre muito, e a gente percebe aqui que a gente dá aula mestrado, pós-graduação, é o aluno que depois vem como um profissional, aluno nas pós-graduações, dizer: nossa, se eu soubesse de tudo isso na minha graduação, minha vida teria sido diferente. Sim. Então, a gente tem uma trajetória de incorporar esses conceitos, né? Lidando muitas vezes com uma expectativa que isso não faz parte do cotidiano. Então, ele não é tão atrativo, o processo de gestão, mas o que a gente vem demonstrando com esses números que você citou, o número de expansão do número de médicos. A gente for falar da odontologia e da medicina, que são os nossos dois cursos. Sim. A odontologia passou por um processo muito próximo do que a medicina está passando. Teve uma expansão dos cursos no final dos anos 90, na abertura. Né? Acho que, salvo engano, nós temos 1/3 dos dentistas globais. 20%, né? Dos dentistas do quinto, perdão. Um quinto. É muito. E o que isso faz? Isso cria uma lógica de concorrência muito grande. O profissional que sai da faculdade, ele se torna um commodity. E aí ele precisa galgar outros tipos de conhecimentos, e a gestão, empreendedorismo, vem como um aspecto hoje central para você enfrentar essa dinâmica de mercado, que ela é muito complexa e muito difícil. Sem dúvida. E quais têm sido os desafios aí e os frutos que vocês já têm colhidos dentro da graduação com essa estruturação curricular do empreendedorismo e gestão? Olha, a gente tem vivenciado um processo de curricularização, né, da gestão. Sempre existiu alguns aspectos relacionados à gestão, e a gente observa a gestão sob 3 prismas. O primeiro é a gestão do cuidado. Isso as clínicas sempre já ofereceram. Tá. Qual que é o melhor projeto terapêutico para o paciente que está com uma dor, que está com infecção? Isso é o que você é a base, né, o centro das atividades de saúde de qualquer profissão da saúde. Para além disso, a gente começa a inserir outras camadas, que é a gestão de serviço. E aí a gente pode fazer isso, e temos feito, tanto em sala de aula, como no entorno que o aluno explora muito, o currículo oculto, né? Ou senão as atividades extracurriculares. Então a gente tem programas de liderança, que chama Leader Connection, que a gente traz líderes do setor para contar a sua trajetória. O próprio José Luiz Junqueira já foi, e outras pessoas, CEOs de empresa, diretores da área, contar a sua trajetória. Isso é uma forma que sensibiliza eles sobre o tema. E aí a gente faz outras atividades. Por exemplo, vou dar um exemplo mais prático. Como faz a contabilidade de um consultório. Né? Nós não sabemos, e a gente não acha que isso seja tão necessário na fase da graduação, mas a gente oferece, pelas ligas acadêmicas, encontros com esse setor para discutir esses aspectos, abertura de empresa. Então, nós criamos uma trilha de desenvolvimento desse aluno, que ele pode vivenciar tanto atividades curriculares como extracurriculares. Isso se inicia, e a ideia é que isso seja expandido até a pós-graduação, que você, aí sim, a sua área, sem dúvida, de domínio. E já tem alguns frutos interessantes que vocês já colheram nesse estímulo ao empreendedorismo e à gestão? Olha, a gente tem vivenciado bons retornos, mas são retornos ainda breves, porque os nossos alunos estão formando agora. O primeiro aspecto, né, antes era apenas uma sensação, hoje a gente já tem esses números, de que uma porcentagem expressiva dos alunos não querem mais seguir aquela trajetória de carreira que é normalmente apresentada a ele, que no caso da medicina seria formar, fazer uma residência médica e aplicar isso em uma clínica. Muitos têm buscado MBAs e nos buscam aqui para indicar, para saber onde é o melhor lugar para fazer, buscando às vezes mentorias. As pessoas se aproximam de nós e falam: e agora? O que eu faço da minha carreira? Então a gente está numa fase inicial, né, mas a gente vivencia isso na medicina, nesse aspecto ainda, né, muito, muito novo. Na odontologia, eu acho que você tem até mais subsídio para discutir, mas eu observo, a odontologia ela é mais empreendedora, né,
talvez por conta dessa espremida que o mercado deu, Sim. os dentistas buscam, os dentistas veem na disciplina de inovação que nós incluímos, né? Em toda a área conexa, que são as áreas obrigatórias. Então, eles discutem empreendedorismo, inovação, tem trazido soluções, né? Por exemplo, das patentes, incorporando essas patentes via os núcleos de inovação tecnológica que você coordena, o hub de inovação. Então, temos criado um ecossistema muito produtivo e saído resultados como, por exemplo, startups, né? Empresas que nascem daqui e depois voltam para fazer parcerias. O que eu acho que dentro desse ecossistema todo, né, essa forma de empreender, ela traz novas oportunidades que talvez um aluno, quando ele começou, ele não sabia que ele podia ir por este caminho também, né? Não só ser aquele dentista ou médico clássico, né? Exatamente. Acho que esse é o grande desafio. É como que a gente sensibiliza. Porque dizer isso vai ser importante para o seu futuro, todos os professores falam. Né? Acho que você ouviu quantas vezes isso. Se você não souber isso, e às vezes é a coisa... É a minha disciplina. A minha disciplina é a mais importante de todas. É sempre assim, né? Mas como que a gente tem tentado transformar isso? Com dados, né? Eu tenho vivenciado isso mais diretamente no currículo da medicina e encontros, né, fora da odontologia. A odontologia, ela tem uma clareza maior desse caminhar. Isso para mim eu observo aqui, eu tenho um laboratório de observação muito claro. A pessoa acaba a graduação, no dia seguinte ela está numa pós-graduação ou duas, aqui na própria instituição. Ela estende a carreira dela e ela já está olhando para o consultório, já está olhando para o funcionamento de um plano, como fazer, que jeito fazer. Na área da medicina, essa sensibilização, ela se dá por esses dados. Veja, né? O crescimento do número de profissionais médicos é expressivo e isso vai impactar diretamente no seu valor para esse mercado. E o que é valor para o mercado hoje? Não é só um profissional que saiba fazer a prática assistencial. Isso é óbvio que tem que ser feito, né? E tem que ser com excelência. Mas para além disso, contar com a experiência do paciente, organizar bem a sua clínica, como o paciente entra, como o paciente sai. Posso dar um exemplo aqui? Outro dia a gente recebeu um caso, né, que a gente discutiu em sala de aula, de uma paciente que foi numa clínica super inovadora. E a nossa análise era que ela era, de fato, uma clínica muito boa, trabalha com totens, tudo digitalizado. O médico, a hora que o paciente chega, já recebe a solicitação, o atraso é muito, muito reduzido, o espaço, o ambiente muito agradável. E foi uma pessoa em torno de 60 e poucos anos, para uma consulta comum. A hora que voltou, perguntaram para ela, né, foram alguns alunos, qual que foi sua vivência, gostou? Ela falou, foi muito difícil. Ela não era uma pessoa idosa, né? Ela falou, foi muito difícil. Eu preciso de alguém que pegue no meu braço e me leve. Então, a gente tem um choque geracional. E a gente tem que estar atento para isso. Se seu público é esse, qual a melhor forma de você agendar? Porque a experiência do paciente não é apenas dentro do consultório. É desde o agendamento até a pós-consulta. Isso para qualquer área. E isso é um processo de gestão. Gestão, né? E empreendedorismo também? Muito empreendedorismo. Por quê? Qual que é a melhor solução para eu dar conta, então, dessa pessoa com um custo que seja acessível? Então, o empreendedorismo nasce de algum tipo de problema observável em busca de soluções. É daí que tem essa explosão de soluções e startups, que é esse universo do empreendedorismo que está buscando o quê? Soluções, muitas vezes digitais, para problemas corriqueiros, como agendamento de consulta, como não aparecimento, no show nas clínicas odontológicas e médicas. A gente tem uma startup aqui que fala sobre isso. Então, puxando esse exemplo que você disse, só para a gente tentar elaborar um pouquinho mais, por exemplo, se eu sou um médico ou um dentista, enfim, que cuido mais de pacientes idosos, talvez não fosse essa a solução. Talvez não fosse essa. E aí eu tenho que procurar isso outras. É um empreendedorismo para eu empreender e colocar isso, né? Isso. Não é um bicho de 7 cabeças, que às vezes a gente fala um empreendedor, você fala, nossa, eu não vou criar uma patente, uma startup, mas não é necessariamente isso. Não é, mas tem um princípio básico, né? Ele tem que ter ferramentas. Então a gente aprende, por exemplo, metodologias ágeis, que é você pegar um problema, buscar uma solução e checar isso. Para falar um ciclo breve, assim. Problema, solução, avaliação. Problema, solução, avaliação. E a gente tem tantas outras ferramentas hoje, essas ferramentas que a gente quer entregar para esse aluno para que ele possa, em momentos de problema, buscar soluções inovadoras. A inovação ela pode ser de base tecnológica ou não, como a gente mencionou. Pode ser, de repente, alguém que ligue, alguém que acompanhe, né? A pessoa, nesse exemplo que eu dei, talvez seja central no processo de organização. Então, empreender significa buscar essas soluções e oferecer valor para a cadeia produtiva do setor. Muito bom.
Pessoal, esse foi o nosso Mandicast aqui com o professor Tiago Trapê. O professor Tiago é professor aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic. Ele está junto ali da gestão do Hub Mandic, que é quem faz todo esse núcleo de inovação nas disciplinas junto às graduações e pós-graduação aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, para mostrar para você o que é o empreendedorismo, como empreender e a gestão na saúde, a importância da gestão. Para você saber que existem todos esses caminhos para aqueles que querem trilhar um curso da área de saúde, ou que estão trilhando, ou que já estão aí como um profissional estabelecido e querem dar essa guinada na carreira. Professor, muito obrigado pela explicação para nós aqui. Obrigado, um abraço. Se você gostou do nosso Mandicast, deixa um like e não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic. Um abraço!